Boa noite a todos. O meu nome é Bruna Santos e sejam bem-vindos ao webinar Cefaleia por uso excessivo de medicação. Este é mais um webinar dinamizado pela Migra Portugal e que conta com o apoio da Teva, e gostaria de começar por agradecer a todos a vossa presença e também por vos apresentar os intervenientes neste webinar. Contamos com a presença da doutora Liliana Pereira, responsável pela consulta de cefaleias no Hospital Garcia de Horta, também com a participação da doutora Andreia Costa, neurologista diferenciada em cefaleias e dor do Centro Hospitalar Universitário São João, Hospital CUF Porto e Santa Casa da Misericórdia de Vila do Conde, e contamos ainda com testemunhos de dois doentes que partilharão um pouco connosco a sua experiência, Inês Carvalhão e o Filipe Seca. Em nome da Migra Portugal, muito obrigada pela vossa presença e pela vossa colaboração. E antes de mais, ressalvo também que ao longo deste webinar terão a possibilidade de colocar as vossas questões, que podem deixar nos comentários caso estejam a assistir através do Facebook. E se são nossos associados e nos acompanham diretamente através da plataforma Zoom, podem também deixar as vossas questões no chat, que serão respondidas depois no painel de debate. Vamos então começar e começamos pelo primeiro painel, que nos vai falar sobre o que é a cefaleia por uso excessivo de medicação, e vamos então saber de que se trata este tipo de cefaleia e também como o podemos identificar. E para isso passo então a palavra à doutora Liliana Pereira. Olá, boa noite a todos. Eu começo por agradecer o convite à Migra para participar nesta discussão, especialmente sobre este tema que é muito caro para mim, que é a cefaleia por uso excessivo de medicação, porque como vamos provavelmente aprender na próxima hora, é algo que é muito menos conhecido do que a enxaqueca ou as outras cefaleias primárias e pode complicar muito aqui o manejo das cefaleias na pessoa que sofre de cefaleias. Portanto, eu vou começar por vos apresentar um bocadinho o que é a cefaleia por uso excessivo de medicação e vamos ter uma organização com primeiro a definição, depois a epidemiologia, os fatores de risco, os sinais e sintomas e o diagnóstico, para depois então passar a palavra à doutora Andreia, que vai falar do tratamento. Então, o que é a cefaleia por uso excessivo de medicação? A definição que nós temos e que eu depois vou tentar simplificar, porque isto é uma definição médica, é que é uma cefaleia ocorrendo em 15 ou mais dias por mês num doente com uma cefaleia primária pré-existente e desenvolvendo-se em consequência do uso excessivo regular de medicação aguda ou sintomática para a cefaleia. Podem ser 10 ou mais ou 15 ou mais dias por mês, dependendo da medicação, por mais de 3 meses. Então, vamos trocar isto por miúdos. É uma cefaleia crónica e crónica pode ser entendida por duas maneiras. Uma é, no mês, ocupar pelo menos mais de metade dos dias do mês, 15 ou mais. E depois, também é crónica no tempo, não é por a pessoa fazer 15 dias de medicação só um mês sozinho que vai imediatamente desenvolver esta cefaleia por uso excessivo de medicação. Portanto, tem de ser muitos dias por mês, durante 3 meses ou mais consecutivos. Depois, o que é uma condição para ela acontecer? É a pessoa ter uma cefaleia pré-existente. Esta cefaleia não existe sozinha. É uma cefaleia secundária e só uma pessoa com enxaqueca, mais frequentemente, com cefaleia tipo tensão ou com outras cefaleias, mas é muito raro, mas também pode acontecer na cefaleia salvas, na hemicrânia contínua. Tem de haver uma cefaleia que a pessoa começa a tentar tratar com medicação aguda, os vulgares SOS. E depois, quando ultrapassa uns certos limiares de número de dias por mês de uso desta medicação aguda, a cefaleia pode modificar-se e passar então a coexistir por cima da cefaleia primária, esta cefaleia por uso excessivo de medicação. Neste momento isto pode parecer ainda um bocadinho complexo, mas eu acho que ao longo da apresentação também vamos desmontar aqui os vários componentes. Primeiro, também temos de saber que este nome até é algo recente e às vezes até é um bocadinho deturpado.
A cefaleia por uso excessivo de medicação também pode ser conhecida como cefaleia provocada por medicamentos, cefaleia por uso inadequado de medicação, cefaleia de ressaca de analgésicos, e havia uma definição muito antiga, mas que eu por acaso até gosto bastante, que é a enxaqueca transformada, e quando chegarmos à parte dos sinais e dos sintomas vamos perceber porquê. Dentro destas definições que às vezes nós encontramos pela internet para chamar de outra forma a cefaleia por uso excessivo de medicação, que é a designação médica correta, vamos ver que é sempre diferente de abuso. E eu sei que vocês vão ouvir alguns médicos a dizer abuso, mas eu fui mesmo buscar as definições ao dicionário para não confundirmos os termos. Um uso excessivo, na língua portuguesa, é um uso que excede ou ultrapassa o que é permitido ou o que é considerado normal, conveniente ou desejável. O abuso é um mau uso e na parte médica acaba por ter muita conotação com as dependências. E, portanto, aqui desmistificar. A maior parte das pessoas que sofrem de cefaleia por uso excessivo de medicação não são toxicodependentes, não são delinquentes, não é uma coisa má. É uma coisa que acontece porque a medicação está a ser usada tantas vezes que esse uso passa a ser então excessivo e modifica um bocadinho a maneira como o cérebro sente a dor e, portanto, é um fator de risco o uso da medicação. Mas, portanto, tentar desestigmatizar não é abuso, não é um mau uso, apesar de às vezes poder chamar indevido, é mais a questão do inadequado, a mais, e depois isto é que leva ao problema. Então, quem é que sofre e quantas pessoas é que sofrem de cefaleia por uso excessivo de medicação? É muito difícil responder a esta questão, porque não há muitos estudos na literatura e o que se pensa é que 1 a 2% da população geral possa sofrer e que quando vamos tentar ver as pessoas que já estão em consultas de cefaleias, em centros de cefaleias, pode ser tão comum como metade das pessoas que estão a ser acompanhadas. Obviamente que são as situações mais crónicas e mais graves que chegam a estes centros especializados. Portanto, para haver uma ideia, a enxaqueca afetará mais ou menos 15% da população no geral, então 1 a 2% de cefaleia por uso excessivo de medicação acaba por ser ainda uma fatia significativa. Do que sabemos, é mais frequente em mulheres do que em homens, mas isto não parecerá muito estranho, porque, como eu disse, a condição para se ter uma cefaleia por uso excessivo de medicação é ter uma cefaleia primária. E das cefaleias primárias, já vamos ver mais à frente, é a enxaqueca que mais frequentemente leva a esta cefaleia secundária. E como a enxaqueca também afeta mais frequentemente mulheres do que homens, acaba por haver a mesma relação. Então, aquilo que eu estava a dizer, e este é o resultado de um estudo, onde foram acompanhados 2.612 doentes com cefaleia por uso excessivo de medicação e foi-se então ver qual é que era a cefaleia primária que eles tinham antes de desenvolver esta cefaleia secundária. E a larga maioria, quase 2/3, eram enxaqueca. Depois, 27% era cefaleia tipo tensão e só em 8% é que podiam ter ambas as doenças, porque uma pessoa pode ter enxaqueca e cefaleia de tipo tensão, ou então as outras mais raras que eu falei, a cefaleia em salvas ou a hemicrânia contínua. Para terem ideia, de 2.612 doentes para se falar de cefaleia por uso excessivo de medicação, são muitas pessoas, a maior parte dos estudos tem 60, 100, 200 no máximo, portanto isto foi um grande estudo para o tema que estamos aqui a tratar hoje. Passando agora aos fatores de risco e começando um bocadinho por porque é que surge esta cefaleia. A primeira questão que temos de pôr é se há alguma predisposição genética. A enxaqueca, que já vimos que é a cefaleia que mais frequentemente origina depois esta, tem uma importante componente genética e, portanto, à sua semelhança já se encontraram alguns genes que se associam
a pessoas que têm cefaleia por uso excessivo de medicação. Portanto, pode haver aqui uma predisposição, mas não é nada de transmissão mendeliana que nós possamos dizer, é aquela pessoa com aquele gene. Não, será sempre um contributo bastante diluído, algo também que vá para a cefaleia de base e que depois também possa contribuir para o desenvolvimento desta cefaleia secundária. O que sabemos que acontece é que há uma mudança, umas alterações químicas no cérebro que fazem com que o cérebro seja mais suscetível à dor, que mantenha como que se fosse uma memória da dor nas pessoas que estão a fazer uso excessivo de medicação e depois que seja difícil desaprender este conceito e por isso a necessidade de tratamento. E também constam como fatores de risco algo que são os chamados fatores biocomportamentais. É aqui uma parte um bocadinho mais psicológica, mas que tem a ver com a tendência inata da pessoa a ter um comportamento de procura e da toma do fármaco, às vezes mesmo que saiba que isso vai ter consequências negativas. E para dar aqui exemplos, isto talvez ressoe a alguém, é o medo de ter dor de cabeça. Contam-me várias vezes que eu não consigo imaginar passar por aquela dor outra vez, então a pessoa toma logo medicação, às vezes mesmo sem dor, a questão da ansiedade antecipatória. E depois também pode haver mesmo casos de dependência psicológica do medicamento e isso levar à cefaleia por uso excessivo de medicação. Então, quando queremos ver mesmo fatores de risco, o que é que as pessoas que desenvolvem cefaleia por uso excessivo de medicação têm que as outras que não desenvolvem não têm, são muito fatores psicológicos e diagnósticos de ansiedade e depressão. Isto para a cefaleia por uso excessivo de medicação no geral. Quando chegamos à enxaqueca, eu já disse repetidamente que é a maior fonte de levar depois a haver cefaleia por uso excessivo de medicação, foram encontrados outros fatores de risco, nomeadamente uma idade mais avançada, o consumo de tabaco, mais uma vez a ansiedade e a depressão, tanto funciona para as cefaleias no geral como para a enxaqueca, a pessoa ter alodínia cutânea, aquela sensação de quando toca no couro cabeludo, mesmo que seja um toque suave, que o estímulo é doloroso, é incómodo. Também pessoas cujos sintomas de enxaqueca são mais graves, quer seja por uma maior intensidade da dor de cabeça, por sintomas acompanhantes como as náuseas, os vômitos, também mais incapacitantes, e depois, no geral, um fator cultural, o baixo nível socioeconómico. Então agora vamos tentar perceber o que é na realidade e como é que se faz o diagnóstico da cefaleia por uso excessivo de medicação. E eu acho que depois vamos perceber pelos testemunhos que vamos ouvir, que às vezes não é fácil nem para a própria pessoa que conta a sua história, nem para o médico. Porque já vimos pela definição que a cefaleia por uso excessivo de medicação inicia-se quando a cefaleia prévia, que habitualmente é episódica, começa então a ser tratada de forma frequente e com quantidades excessivas de medicação aguda e sintomática. E nem todas as pessoas estão a fazer calendários em que vão registando quantos dias é que tomam de medicação. E, portanto, isto é um processo que habitualmente começa de uma forma muito indolente, que passa muito desapercebida e às vezes é induzido pela necessidade da pessoa tentar procurar um bem-estar. Ou seja, a própria pessoa pode começar a fazer mais medicação de venda livre na farmácia para tentar aliviar os sintomas. E há uma questão que eu não sei se é do conhecimento geral, é que mesmo dentro da classe médica, nas faculdades, não se é ensinado muito sobre cefaleias.
Portanto, em relação ao número de pessoas na população que tem cefaleias e ao número de horas que se ensina cefaleias na faculdade, às vezes passamos muito mais tempo a estudar doenças raras do que doenças comuns. E, portanto, todos os médicos saberão o que é uma enxaqueca e o que é uma cefaleia tipo tensão, mas muitos clínicos gerais, embora nós tentemos sempre, e eu pelo menos quando tenho internos comigo, ninguém sai sem saber o que é que isto é e como prevenir, às vezes é o próprio médico de clínica geral que não está ciente que isto existe e fazem coisas como, olha, tome o anti-inflamatório X 2 vezes por dia até se sentir bem. E se a pessoa nunca se sentir bem? Na verdade foi o médico que deu uma indicação para estar a fazer aquela medicação e não pensou que podia induzir esta situação. Mesma coisa, a pessoa recorre ao serviço de urgência porque está com uma dor de cabeça muito forte que não conseguiu abortar a crise em casa. Não invariavelmente vai levar a prescrição de um novo analgésico e também pode ser algo assim de, olha, tome até ficar bem. E se a pessoa nunca ficar bem? E, portanto, é um bocadinho difícil sabermos quando é que ela começa, porque depois vem a parte a seguir, que vocês já puderam provavelmente ler no meu dispositivo, que é a cefaleia por uso excessivo de medicação não tem características distintivas. Não é como a enxaqueca, que a gente sabe que é mais frequentemente só de um lado da cabeça, que é latejante, que é muito intensa, náuseas, vômitos. Não, a cefaleia por uso excessivo de medicação pode ter qualquer característica, pode localizar-se em qualquer parte da cabeça, pode ser uma munha, pode ser um peso, intensidade também pode ser variável, habitualmente está presente logo ao acordar, mas não é obrigatório e, como já sabem, 15 ou mais dias por mês, portanto ela tem de ser diária ou quase diária, tem de ser muito frequente. Então, o que é que costuma acontecer? A pessoa conhece a sua dor de cabeça que tem habitualmente, por algum motivo ela agrava na frequência ou surgiram aqueles fatores psicológicos da pessoa estar com a ansiedade antecipatória e começa a usar mais medicação, e é aqui que entra aquela designação que eu gosto de enxaqueca transformada, porque é isso que nós, quando estamos a conversar com as pessoas, depois conseguimos ver. Há um ponto em que a dor de cabeça que a pessoa tinha transforma-se numa dor de cabeça diferente e que às vezes a pessoa pode não reconhecer sequer que é uma dor diferente, porque ela pode manter até parte das características que já tinha antes, e leva aqui à pescadinha de rabo na boca de não se saber muito bem quando é que ela começa, quando é que ela acaba. Sabemos que mudou e depois é mesmo preciso fazer as perguntas que é, então, quantos comprimidos é que toma, quantos dias por mês é que toma medicação, para tentarmos perceber se estamos diante desta situação ou não, porque não vai ser por perguntarmos as características da dor que vamos conseguir perceber se estamos ou não nesta situação. Depois, para complicar aqui um bocadinho as coisas, a medicação sintomática aguda costuma sempre proporcionar um alívio, só que é transitório. Então o que é que acontece? A pessoa vai tomar mais medicação e não vai nunca conseguir sair daquela situação sem alguma ajuda. Eu tive a oportunidade de participar de uma reunião, um almoço com o português, né, que é o representante do Vila Galé, e a gente discutiu essa questão. Esse almoço foi muito produtivo. Ok, obrigada. Obrigada. Então, já expliquei que não há sintomas típicos, não é por aí que vamos conseguir fazer o diagnóstico, vai ter de se perguntar que dor de cabeça é que tinha, que dor de cabeça é que tem agora e perceber que se há uma mudança, se há outros sinais de alarme e se esta mudança está então associada a um consumo excessivo de medicação. E depois põe-se-nos aqui uma questão, que é se os sintomas atuais desta dor modificada
podem ter a ver com o tipo de medicação. Isto é só uma curiosidade, são poucos doentes, são só 91, mais uma vez a maioria com enxaqueca, mas este estudo mostrou que quando as pessoas estavam a fazer uso excessivo de medicamentos contendo ergotamínicos e opioides, tinham mais frequentemente um fenótipo de cefaleia tipo tensão, e que quando o medicamento que estava a ser usado excessivamente era o triptano, tinham mais vezes uma cefaleia que era do tipo da enxaqueca. Mas aqui a mensagem é: não há características típicas, isto é quase como que uma curiosidade, 91 doentes são muito pouquinhos, e é portanto percebemos que há aquela condição, a pessoa tem de ter uma cefaleia prévia, há a segunda condição, tem de estar a usar a medicação demasiado número de dias por mês, e já vamos ver mesmo no final qual é que é o número de dias que é considerado demasiado, e depois perceber então que há uma mudança na dor de cabeça que era e que passou a ser. Como sintomas acompanhantes estão descritos vários, como náuseas, cansaço, dificuldades de concentração, problemas de memória e irritabilidade, e acho que esta lista é familiar de todas as pessoas que têm enxaqueca, porque todas elas também podem ter estes sintomas acompanhantes, portanto aqui também não é mais uma pista, não é distintivo, portanto é uma dor de cabeça diferente, mas que pode acompanhar-se destas chatices, entre aspas, que a enxaqueca também traz. Depois, habitualmente, mas nem sempre, quando a pessoa consegue, por si própria ou com ajuda médica, parar o uso excessivo de medicação, a dor de cabeça costuma desaparecer. Não faz parte da definição, mas é uma característica que vemos frequentemente. E então, voltar a repetir um bocadinho aquilo que já disse, o diagnóstico é clínico, não há exames, às vezes pode ser preciso fazer um exame de imagem, mas é se na mudança das características da dor começar a surgir algum sinal de alarme. O diagnóstico é principalmente pela história, é conseguirmos determinar que há uma dor de cabeça crónica em 15 ou mais dias por mês durante mais de 3 meses, que durante esses 3 meses tem de estar a usar a medicação de uma forma excessiva, e mais uma vez, a medicação é a medicação SOS, que nós chamamos para o tratamento agudo ou sintomático da cefaleia, em alguém que já tinha uma cefaleia primária pré-existente. E depois em medicina há sempre o não melhor explicada por outro diagnóstico, para termos então de ter atenção aos sinais de alarme e também não chamar cefaleia por excessivo de medicação a tudo o que está a fazer só muita medicação, porque pode realmente haver uma causa por detrás dessa medicação. E então, finalmente, temos aqui a lista dos fármacos e do número de dias que é considerado necessário para a pessoa estar então em risco para ter a cefaleia por uso excessivo de medicação. Ergotamina, que neste momento o nome comercial é o Migretil em Portugal. Os triptanos, os opioides, e as associações de analgésicos, aqueles medicamentos que têm, por exemplo, paracetamol e cafeína, ou ibuprofeno e cafeína, ou que são as associações como o tramadol e o paracetamol, desde que a pessoa faça 10 ou mais dias por mês, fica em risco deste uso excessivo de medicação. E quando são os chamados analgésicos simples, paracetamol, anti-inflamatórios não esteroides ou outros analgésicos não opioides, como por exemplo o metamizol, nome comercial o nolotil e o dolacalma, são então necessários 15 ou mais dias por mês para a pessoa estar em risco para desenvolver a cefaleia secundária, que é a cefaleia por uso excessivo de medicação. Estes números são uma convenção, são mais baseados na opinião dos especialistas do que numa evidência formal baseada em estudos. O que sabemos é que realmente alguns fármacos parecem ser mais aditivos,
em Portugal não é muito comum tratar a cefaleia, nomeadamente a enxaqueca, com barbitúricos. Os barbitúricos também estão considerados nos 10 dias, mas sabe-se que, por exemplo, só 3 dias por mês podem ser provocar esta cefaleia por uso excessivo de medicação. E termino aqui esta minha parte da apresentação, depois estarei obviamente disponível para responder às questões. Obrigada, doutora Liliana. Foi mesmo uma excelente forma de começarmos e termos aqui uma visão geral sobre este tema, e é um tipo de cefaleia que por vezes não é tão falado e que é tão importante conhecermos, principalmente se tivermos já outro tipo de cefaleia pré-existente. E passaria assim ao segundo painel, qual o tratamento da cefaleia por uso excessivo de medicação, onde vamos agora conhecer os diferentes tipos de tratamento que existem e também algumas dicas práticas para quem poderá estar numa situação com este tipo de cefaleia, e passaria então a palavra à doutora Andreia Costa. Já estamos a ver, doutora Andreia. Pedia só que ligasse depois o microfone, por favor. Não sei se nós estamos ainda a ouvi-la. Ok. Obrigada. Aconteceu, peço desculpa, mas estava desativado o meu som e não tinha possibilidade de o fazer porque tinha sido o anfitrião que tinha bloqueado o som. Muito obrigada à Migra pelo convite e muito obrigada à Liliana por esta brilhante exposição, como sempre. E, portanto, cabe-me a mim agora passar ao tema do tratamento, da prevenção, do prognóstico e tentar terminar com algumas dicas práticas para evitarmos todos juntos este tipo de dor de cabeça que tanto atrapalha os nossos doentes. E então, primeira mensagem. Como a doutora Liliana tem dito, há muita investigação na enxaqueca, há muita investigação nas celeias de hipertensão. A verdade é que existe alguma investigação nesta área, mas não tanta quanto aquela que gostaríamos. E, portanto, não existem assim grandes ensaios que nos digam claramente qual o caminho a seguir. Mas não se assustem, porque existem de facto recomendações, quer internacionais recentes, quer recomendações nacionais que nos auxiliam aqui no tratamento e na gestão desta patologia. E, portanto, de uma forma geral, aquilo que temos que fazer, que parece bastante óbvio, não é? Se estamos a usar excessivamente uma medicação, como já vimos, porque temos essa necessidade, porque a nossa cefaleia não estava bem tratada, ou porque simplesmente temos aqueles medos, ansiedade antecipatória, etc., como vimos, portanto, vamos ter que parar este uso excessivo de medicação. E como é que o vamos fazer? A primeira decisão será decidir se o vamos fazer em casa, a continuar a nossa atividade laboral, se o vamos fazer em regime de internamento. E isto, como tudo o que vão ver daqui para a frente, é sempre uma decisão partilhada. Portanto, o médico e o doente devem conversar sobre este assunto. Existem algumas recomendações. Portanto, aquilo que sabemos é que quando os doentes estão a usar excessivamente os analgésicos simples, os anti-inflamatórios, os triptanos e até os ergotamínicos, são os fármacos mais comumente utilizados e que mais vemos, felizmente, no uso excessivo de medicação. A maior parte das vezes conseguimos parar este uso em ambulatório. Portanto, o doente em sua casa, com o apoio que já vamos ver adiante, mas é possível fazê-lo desta forma. Quando temos um doente que está dependente de opioides, de barbitúricos, que não se usam, como a Liliana disse em Portugal,
ou tem uma doença psiquiátrica concomitante ou uma outra patologia. Imaginem que tem uma patologia dolorosa concomitante e, portanto, não vamos poder fazer um desmame, digamos assim, da medicação tão abrupto, podemos ter necessidade de internar estes doentes. E é perfeitamente lícito ponderar uma outra opção e muitas vezes até são os próprios doentes que ficam mais confiantes se estiverem em vigilância, por exemplo. Portanto, deve ser uma decisão partilhada. E depois, existem alguns estudos que também nos permitem responder a esta segunda questão. Devemos nós parar o uso deste medicamento em particular ou deste conjunto de medicamentos de forma abrupta ou de forma progressiva? E aí parece haver grande consenso. A suspensão abrupta é mais eficaz. Mais uma vez, aquele segundo grupo de fármacos, os opioides, os barbitúricos e as benzodiazepinas, que não são usadas tanto para o tratamento da dor, mas de algumas comorbilidades associadas à dor, como a ansiedade, por exemplo, é necessário fazer um desmame, não é possível, não devemos fazer uma suspensão abrupta e, portanto, é mais um motivo para o apoio ao internamento nesta suspensão. Mas todos os fármacos que nós estamos a usar excessivamente podem dar-nos sintomas de abstinência. E esses sintomas tendem a durar entre 2 a 10 dias, mas podem prolongar-se até às 4 semanas. Portanto, pode ser, e devemos estar cientes disto, uma altura bastante conturbada e são semanas difíceis. Eu digo sempre aos meus doentes, não vai ser fácil, nós vamos conseguir e certamente daqui a um mês vai estar melhor. E então, para facilitarmos e para diminuirmos a intensidade destes sintomas de abstinência, que são, por exemplo, a dor de cabeça a agravar-se, ficarem inquietos porque creem, e é naturalmente verdade, que se não fizerem a medicação podem ter a dor de cabeça ou terem agravamento, ansiedade, insónia, nervosismo, etc. Nós sugerimos um tratamento de ponte ou transição, que vai, no fundo, ajudar a transitar para o estado de não uso excessivo de medicação. E, no fundo, também trata os sintomas da abstinência. E, portanto, paramos o uso excessivo de medicação e depois iniciamos 2 ou 3 novas formas de medicação. O tratamento de ponte, que já vamos ver o que é, eventualmente, e está aqui atracejado porque é opcional, digamos assim, um tratamento preventivo da cefaleia de base e uma alternativa, naturalmente, para o doente tratar agudamente a sua dor de cabeça. Portanto, um doente que tem uma enxaqueca e uma cefaleia por uso excessivo de medicamentos, tratando o uso excessivo de medicamentos, não deverá ficar sem uma medicação de resgate. Então, falando um bocadinho detalhadamente de cada um destes pontos. O tratamento de ponto ou transição, não existe assim um grande consenso quanto ao fármaco ideal, e não existe só uma possibilidade. Depois depende um bocadinho de cada clínico, depende um bocadinho do fármaco que estava a ser utilizado, do perfil do doente também, em termos de efeitos laterais, de outras comorbilidades. E, portanto, o que sabemos é que não devemos utilizar o mesmo fármaco. Também porque aquele fármaco fica marcado e, portanto, vamos tentar afastá-lo da vida do nosso doente. Devemos promover a hidratação, mesmo em casa, estimular a beber líquidos. Podemos dar um medicamento para as náuseas e os vômitos, para o doente ter em casa, para utilizar-se só em caso de necessidade. E depois, durante um período que pode variar entre 5 a 10 dias, normalmente, podemos prescrever um anti-inflamatório de longa duração. Por exemplo, aqui está assinalado o naproxeno, que se utiliza 500 mg de manhã e à noite, de 12 em 12 horas. É uma opção, por exemplo. Eu uso muitas vezes a corticoterapia, a prednisolona, 60 mg, por exemplo, durante 5 a 10 dias, depois um desmame curto. Mas depois em internamento existem muitas outras possibilidades. E este é o tratamento de ponte, que vai dar a segurança ao nosso doente que, portanto, naqueles dias vão ser difíceis na mesma, mas vai ter ali uma medicação que vai ajudar a tratar todo este mal-estar potencialmente associado a esta suspensão da medicação.
Depois, como eu disse previamente, há a possibilidade de iniciarmos um tratamento para a dor de cabeça que o doente tinha antes, seja a tal cefaleia tipo tensão ou a tal enxaqueca. Aqui não existe consenso, contrariamente ao que existia no ponto anterior. Não sabemos qual é o melhor medicamento preventivo, não sabemos quando é que o devemos utilizar e, mais uma vez, e friso a importância de partilharmos esta decisão. Portanto, vai depender da dor de cabeça que o doente tinha previamente. É muito difícil, por exemplo, alguém que está a fazer uso excessivo de medicamentos porque a sua enxaqueca se tornou muito, muito frequente, nós não tratarmos imediatamente com um preventivo para evitar que voltemos a cair na mesma situação, por exemplo. Enquanto existem outras pessoas, por exemplo, preferem esperar pelos efeitos ou pela perda dos tais dias de dor de cabeça associados ao uso excessivo de medicamentos e ver o que fica. Portanto, devemos conversar e decidir de acordo. Há estudos com todas as classes de preventivos. Eu foco só aqui em alguns, por exemplo, na enxaqueca crónica, que é aquilo que mais vemos associado à cefaleia por uso excessivo de medicamentos. Existem estudos com o topiramate, com a toxina botulínica, com os anticorpos monoclonais, e eu vou estar a falar um bocadinho adiante sobre isto. E existe também este estudo que aqui cito, que mostrou que iniciar o preventivo pode ajudar a diminuir a incapacidade, a depressão e a ansiedade associadas a esta suspensão abrupta da medicação. Portanto, parece haver um favorecimento desta intervenção, embora não seja estritamente necessário. Em relação à toxina botulínica, até há uns anos dizia-se sempre que era preciso pararmos o uso excessivo de medicamentos para que a enxaqueca, por exemplo, melhorasse. Na verdade, na toxina botulínica, quando foram selecionados os doentes para os estudos, não se excluíram os doentes com cefaleia por uso excessivo de medicamentos. Portanto, na verdade, devemos explicar e devemos saber, como doentes, quais os limites do que seria desejável em termos de medicação aguda, mas pode não ser preciso fazer aquela suspensão tão abrupta como falamos há pouco. E o mesmo se verifica com os anticorpos monoclonais, os novos fármacos para tratar a enxaqueca, em que, como vem aqui deste estudo, destas recomendações, aliás, não existe ainda evidência de que parar o uso excessivo de medicação vá melhorar o efeito dos anticorpos. Portanto, à partida até podemos ter o mesmo efeito e parece não haver diferenças. Portanto, eles também são recentes, não há muitos estudos, mas na verdade os doentes que eu tenho acompanhado tendem a diminuir progressivamente o uso de medicação porque deixam de ter essa necessidade. Portanto, poderá ser um favorecimento, ser uma situação mais favorável, mais simples para o doente. Depois, iniciar uma medicação aguda alternativa. Aquilo que se costuma referir é que devemos mudar o fármaco, idealmente a classe. Não se assustem. Claro que, mais uma vez voltando à enxaqueca, se tem uma enxaqueca que só responde a um triptano, dificilmente vamos poder escolher outra classe de medicamentos. O que eu costumo fazer é mudar um bocadinho dentro dos triptanos, com a ação mais rápida para uma ação mais longa. Podemos alterar aqui um bocadinho esta dinâmica. Quando um doente faz um anti-inflamatório em uso excessivo, podemos mudar para um triptano, por exemplo, entre outros. E sabermos estes limites, entre aspas, são como a doutora Liliana falou há pouco. Felizmente, na enxaqueca, como eu vos disse, existe muita investigação e, portanto, há muitos medicamentos novos a surgir e parece que estes medicamentos poderão ter algum papel aqui no uso excessivo de medicação. Um dos medicamentos para tratar agudamente a enxaqueca é o lasmiditan, que é um medicamento parecido com os triptanos, e em que ainda não há evidência se o seu uso excessivo se vai associar ao uso excessivo de medicação, se falei por uso excessivo de medicação, embora pela sua similitude aos triptanos pareça que sim, mas por outro lado, e creio que isto é uma boa notícia, os gepantes, que são assim, o exemplo que está para ser aprovado agora nos próximos meses na Europa, o Rimgepan,
não parece mostrar associação ao uso excessivo de medicamentos. Portanto, pode ser um medicamento agudo mais seguro, sobretudo até nas pessoas mais suscetíveis ao uso excessivo de medicação. Então, uma forma possível, e aqui, portanto, é apenas um protocolo possível para ilustrar um bocadinho daquilo que vos disse, e que não terá de ser estritamente assim. Portanto, o médico deverá estabelecer convosco um plano, uma decisão partilhada, como eu disse, em que, a partir de determinado dia, suspendem o uso da medicação, iniciam nesse dia também o tratamento de transição, ou ponto, hidratam, têm um medicamento para as náuseas, para os vômitos, associam por 5 a 10 dias o tal medicamento de ponte, decidem se iniciam ou não o preventivo e podem iniciar também aqui no dia 1. E depois, portanto, nesse período, nenhum outro fármaco será permitido, idealmente, e a partir desse dia vamos introduzir um novo medicamento agudo, eficaz, e tentar utilizá-lo de acordo com aquelas regras, entre aspas, que a doutora Liliana explicitou previamente. Sabemos que isto vem recomendado nas guidelines, que se deve utilizar a medicação aguda nos 2 primeiros meses, mas segundo a minha experiência é muito difícil, porque as pessoas não deixam de ter cefaleia de um momento para o outro. E, portanto, na verdade, temos que tentar não fazer, não é? Como doentes, mas dentro do possível e do razoável. Então, e o que é que podemos fazer para prevenir isto? Como já vimos antes, fala-se pouco disto, e, portanto, só 8% dos doentes de um determinado estudo sabiam que o uso excessivo de medicação poderia levar a esta cefaleia. Por outro lado, como a Liliana já disse, nem sequer há uma grande intervenção nas faculdades de medicina sobre a cefaleia por uso excessivo de medicação. E, portanto, o que é que nós podemos fazer? Podemos educar melhor quer a população médica, quer os doentes quanto a formar nesta questão e, portanto, no que é esta cefaleia e no que podemos fazer para prevenir. E, na verdade, este estudo que aqui está assinalado mostra que um breve aconselhamento, isto que vos acabei de explanar, 5, 10 minutos, tem um impacto duradouro na resolução da cefaleia por sugestivo de medicação. Não é preciso outro tipo de intervenções, pode ser simplesmente falar precocemente, quando estamos a diagnosticar se calhar uma cefaleia tipo tensão ou uma enxaqueca, falar nesta possibilidade e em como preveni-la. Isto são tudo campanhas contra ou para informar contra a desinformação, não é? E saliento esta campanha em particular, a vossa campanha, e felicito-os por esta iniciativa, novamente. Como é que nós vamos então mudar o prognóstico desta doença? Temos que educar e motivar. Nesta altura, como eu disse, eu falei sempre na decisão partilhada e depois esta fase também tem que ser muito partilhada, portanto, não podemos, o doente tem que se sentir apoiado pela família, pelos amigos, pelo médico e, portanto, se for preciso ter um contacto para ligar, para não se ir abaixo, para saber o que fazer. O que é que sabemos em termos de estudos? Sabemos que estas estratégias são eficazes em até 70% dos casos, a 1 ano, ficam sem cefaleia por uso excessivo de medicamentos. Os resultados a 6 anos são um bocadinho menos simpáticos, portanto, há recidiva e, portanto, as pessoas voltam à cefaleia por uso excessivo de medicamentos em até 50% dos casos. Quem são as pessoas que mais voltam a este consumo ou este uso excessivo? As pessoas que tinham cefaleia tipo tensão, as que tinham uma maior duração do uso excessivo, a que usavam mais fármacos em simultâneo, que têm uma dependência como o tabagismo ou o alcoolismo, quando voltam a utilizar o mesmo fármaco, e por isso é que tentamos trocar, e quando usam combinados mais do que os triptanos. A terapia cognitivo-comportamental pode ter aqui algum benefício para motivar
a manutenção da ausência da cefaleia por uso excessivo de medicamentos. Em termos de dicas práticas, então, na minha perspectiva, isto é que eu tento fazer sempre, informar sobre a cefaleia, saber sobre as suas características, os precipitantes, para percebermos quando é que ela está a mudar, prevenir a cronificação da cefaleia. Peguei aqui no vosso site, portanto, promover o estilo de vida saudável, intervenções alternativas que encaixarão nuns melhor que noutros, e tratamentos farmacológicos sempre que for necessário. Depois, conhecer o tratamento agudo da cefaleia e falar com o vosso médico. Então, eu posso fazer este medicamento, tenho esta prescrição, mas então, quantas vezes é que eu posso fazê-lo? E se numa semana eu tenho 3 dias de cefaleia, como é que eu vou fazer? Só posso utilizar até 2 dias por semana triptanos, por exemplo. Portanto, tudo isto deve ser trabalhado médico-doente. Para terem uma ideia, para ficarem com isto novamente, menos 10 dias por mês é o ideal para os triptanos, ergotamínicos, opioides ou combinados, sendo que, de uma maneira geral, tentamos que os doentes não façam ergotamínicos, opioides ou combinados, que dá cerca de 2 dias por semana, e menos de 15 dias por mês ou 3 dias por semana de paracetamol ou outros anti-inflamatórios. O diário de cefaleias é muito importante e o diário do uso da medicação também. Só assim é que vamos ter noção do que estamos a fazer. E procurar o vosso neurologista assistente assim que vocês vejam que as coisas não estão a correr tão bem quanto esperariam. Portanto, isto é mais uma vez do site da Migra. E em resumo é isto: parar o uso deste medicamento, um tratamento de transição, 5 a 10 dias, iniciar eventualmente um tratamento preventivo, iniciar certamente uma medicação aguda alternativa para nos sentirmos confiantes que na próxima enxaqueca ou cefaleia tipo de tensão temos algo de resgate eficaz. E era isto que vos tinha para trazer hoje. Estou disponível para questões. Muito obrigada, doutora Andreia. Sim, reforço também que podem ir deixando as vossas questões nos comentários do Facebook, caso estejam a assistir, ou também os associados que estão a acompanhar-nos no Facebook podem também deixar as vossas questões no chat, ou também, se quiserem intervir diretamente, também o podem fazer, e as questões dos associados terão aqui prioridade sobre as do Facebook. Por isso, doutora Andreia, muito obrigada. Foi mesmo muito importante conhecermos aqui o tratamento deste tipo de cefaleia e também sabermos estas dicas práticas e a importância da prevenção para estes casos, e muito obrigada por isso. E passaria já então ao terceiro painel deste webinar, onde vamos ter aqui a oportunidade de conhecer alguns testemunhos de doentes que nos vão contar um pouco da sua experiência e podemos depois discutir um pouco o seu caso. E Inês, se estiveres disponível, começaria já por ti. Boa noite, obrigada. A doutora Liliana, a doutora Andreia Costa foram muito esclarecedores e eu revi-me imenso naquilo que tiveram na vossa exposição. Na realidade, foi-me diagnosticada uma enxaqueca crónica e continuado durante muito tempo, e como tive uma fraca resposta a todos os medicamentos preventivos, nos últimos tempos e nos últimos anos eu reduzia-me apenas a tratamentos à farmacologia aguda, portanto só tomar, e eu só respondia a um triptano, a um determinado tipo de triptano, e portanto recorria frequentemente, mais do que 15 dias por mês, ao uso de triptano, e na realidade eu tinha, e as minhas enxaquecas na realidade foram-se agravando em frequência, e foi-me dito muitas vezes pela médica que me seguia, a doutora Raquel, que também é especialista em cefaleias, que seria uma enxaqueca crónica e que teria que fazer eventualmente um tratamento para reduzir a ingestão desses fármacos agudos. Vou dizer que nunca chegámos a esse ponto, e eu tinha muitas dúvidas e muitas vezes dizia: doutora, eu vou ter enxaquecas e não vou conseguir resistir, não tomar um triptano se tiver uma enxaqueca, porque são dores completamente exasperantes.
e portanto ainda bem que isso não aconteceu, que não foi preciso. Entretanto fiz os anticorpos monoclonais durante 2 anos e 2 meses e posso dizer desde finais de janeiro que não tenho uma única enxaqueca. Portanto quebrou-se, fiz esse desmame através desse fármaco, não é? E realmente tenho-me sentido bem, mas revi-me muito naquilo que foi exposto, imenso. E não sei o que é que eu poderei dizer mais, mas foi isso que basicamente aconteceu no meu caso. Sim, obrigada, Inês. Eu se calhar começaria aqui pela doutora Andreia, desde já dizer que se quiser fazer alguma pergunta diretamente à Inês ou fazer algum comentário, mas tinha aqui só uma questão que, tal como a Inês, muitos outros doentes que sofrem com enxaqueca e fazem várias terapêuticas preventivas e depois não veem resultados, e se esta será uma situação em que será propensa a pessoa a recorrer com mais frequência ao uso da medicação aguda e como é que podemos gerir as expectativas aqui relativamente à terapêutica preventiva? Muito bem. Muito obrigada pela exposição e pela questão. Na verdade, devemos começar por sempre explicar esta situação aos doentes e, portanto, aqui com a Inês, isso, pelos vistos, tem sido sempre, ou foi sempre sendo explicado. A medicação preventiva poderá, como eu disse, e há vários estudos que mostram que pode associar-se a uma diminuição do uso, porque diminuímos o número de dias com dor de cabeça, secundariamente, mas parece haver algum benefício, exceto naqueles fármacos que eu falei, sobretudo na toxina botulínica e nos anticorpos, em suspender previamente ou simultaneamente o uso excessivo de medicamentos. Se até há pouco tempo não tínhamos alternativa, para estes casos mais difíceis, em que há realmente muita relutância em avançar para esta suspensão, ou em que até já o fizemos e houve recidivo ou não foi possível de ser feito, portanto, neste momento temos estas ferramentas que podemos utilizar e, portanto, creio que são ferramentas muito úteis e é um bom exemplo de que os anticorpos têm tido, de facto, muito bons resultados. Não sei se respondi à questão, que eu estava aqui com os problemas de som, Sim, não sei se ficou esclarecido, sim. Sim, obrigada, doutora Andreia. E agora aproveitava para também questionar a doutora Liliana, que num caso como o da Inês, como por exemplo uma pessoa que tem cerca de 15 ou mais dias de crise por mês, em que a pessoa vai estar a tomar esta terapêutica SOS sempre que necessite, como é que podemos aqui controlar esta toma de medicação e como é que vamos saber quando é que devemos parar, quando estamos a lidar com esta situação no nosso dia-a-dia? Eu acho que é como a doutora Andreia já disse, é fundamental começar prevenção, porque alguém que tem 15 dias de enxaqueca por mês tem de fazer uma medicação preventiva. Acho que não há mesmo outra escolha, mesmo que a pessoa tomasse sempre o seu SOS e 1 hora depois estivesse bem, é mesmo uma situação incomportável. Nisto, o problema é que os fármacos preventivos, especialmente os mais antigos, funcionam em 50% das pessoas a melhorar 50% das dores de cabeça. Portanto, alguém que tem 15, a gente poderá esperar que tenha 7 e não fica assim tão longe do limiar. E por isso os novos medicamentos, embora nem todas as pessoas respondam ou possam ser candidatas a fazê-los, têm sido uma grande ajuda. É muito difícil pedir a uma pessoa que não trate uma dor de cabeça, especialmente porque nós sabemos que na enxaqueca é o tratamento adequado o mais rapidamente possível que vai proporcionar a maior probabilidade de alívio. Portanto, às vezes podemos dizer, olha, veja, se for fraca, tente evitar, mas é mesmo apostar na prevenção. Lembrar que pode não ser só farmacológica, também há as modificações do estilo de vida e as terapêuticas alternativas e que podem ser conjugadas e essas habitualmente não têm efeitos secundários associados. Eu posso só acrescentar que fiz mais de 8 preventivos e todos eles se mostraram ineficazes. Portanto, eu fiz vários. A única coisa que não experimentei foi toxina botulínica.
e, portanto, já estava completamente desesperada. Na realidade, todos nós aprendemos, doentes da enxaqueca, quais são os nossos gatilhos e mudamos o nosso estilo de vida. Invariavelmente há sempre situações que não podemos controlar, não é? No nosso dia-a-dia, no nosso trabalho, e é difícil, mas isso é uma realidade, isso ajuda também bastante. Certo, ok. Obrigada, Inês. Obrigada pelo teu testemunho e também pelos vossos inputs aqui sobre este caso. E passarei então ao Filipe para nos contar um pouco a sua história também. Olá, antes de mais obrigado também pelo convite e obrigado à exposição da doutora Liliana e da doutora Andreia. Eu tenho 38 anos, tenho enxaqueca desde que me lembro, portanto desde a altura do ensino secundário que me lembro de ter dores de cabeça. Enfim, na família falava-se em enxaqueca porque o meu avô tinha enxaqueca, a minha mãe teve enxaqueca durante muitos anos e portanto eu estava habituada a ouvir esse termo e achava que também teria enxaqueca e ia tratando as crises. Mais ou menos por volta dos 25 anos começo a ter auras e, portanto, aí desconhecia, porque não havia ninguém na família que tinha, e chego a ir à urgência num desses episódios, e aí, de facto, é-me diagnosticada enxaqueca com aura, e começo, nessa altura, a fazer um tratamento preventivo e a ter acompanhamento próximo por um neurologista especialista. Faço um tratamento preventivo com topiramato, que não me dou nada bem e, portanto, ao fim de 1 mês e meio, 2 meses, tenho que parar e nessa altura avalio com o médico aqui um bocadinho o custo-benefício, não é? Se valia a pena ou não fazer tratamento preventivo e optámos por não fazer mais tratamento preventivo. Isto porque eu teria umas 10, 15 crises por ano. Portanto, era assim uma coisa bastante aceitável de controlar com medicação SOS. Em 2019 este quadro muda radicalmente e, portanto, o número de crises que eu tinha habitualmente por ano passa a tê-las por mês. E, portanto, volto a ter acompanhamento próximo na consulta de especialidade e começo a experimentar uma série de preventivos e portanto, todos a falhar. Enfim, faço vários e falho todos. E é nessa altura, de facto, quando começo a ter mais de 15 crises ou 15 dias de dor por mês. Depois, quando falava há um bocado do calendário, houve uma altura que de facto eu comecei a distinguir o tipo de dor, quando é que tomava medicação, qual a medicação que tomava, porque entramos aqui num ciclo que é desesperante e que queremos tentar ajudar também o médico a ajudar-nos, não é? E confesso que eu nunca consegui perceber se estava ou não perto do limite da cefaleia por uso excessivo de medicação. Portanto, nunca consegui ter essa. Aliás, eu só conhecia esse termo com a migra e acho que a partir daí comecei a estar mais atento, mas mesmo assim acho que nunca consegui. É isso, acho que em crise nós não conseguimos ter esse discernimento e conseguir travar. Houve uma altura, de facto, quando tive dias consecutivos com dor excessiva, que falei com o meu neurologista e que fiz o bloqueio do nervo occipital, que no meu caso e naquela altura específica teve um efeito muito benéfico. Pronto, entretanto comecei tratamento preventivo há cerca de, portanto, em 2020, no início de 2020, isto foi um ano e qualquer coisa nestas tentativas de preventivos orais sem sucesso, e por volta de 2020 começo a fazer toxina botulínica e diminuo radicalmente as crises. Houve meses que passei a ter 3, 4 por mês, agora estou com 6, 7, mas portanto assim uma mudança radical. Isto para dizer que em relação a este tema em específico, eu acho que grande parte dos doentes, ou pelo menos muitos doentes com quem tenho falado, têm esta dificuldade de perceber o limite, não é? Quer dizer, nós nunca sabemos. Depois o meu neurologista a determinada altura dizia-me que achava que eu também tinha cefaleia de tensão para além da enxaqueca. E portanto, o que é cefaleia de tensão, o que é enxaqueca e o que é cefaleia por uso excessivo de medicação? Obrigada pela partilha, Filipe. E se calhar aproveito já aqui para questionar também a doutora Liliana. Se alguém tal como o Filipe tem esta dificuldade em saber se está numa situação de cefaleia por uso excessivo de medicação, ou se é apenas uma crise prolongada, ou se até é outro tipo de cefaleia, como é que podemos identificar se está nesta situação e o que é que podemos fazer na prática?
Então, como eu tinha explicado, e acho que o caso do Filipe ilustra maravilhosamente, porque quando a enxaqueca se torna crónica, saberão também que há alguns dias as dores não precisam ter sempre aquelas características típicas da enxaqueca, podem mesmo ter as características de tipo tensão. E, portanto, isto na verdade é como ele disse, é uma mistura e nós não sabemos o que é que estamos a tratar. Portanto, do ponto de vista do médico, mais vale assumir que tem as duas coisas do que tem só uma. Portanto, é fazer a contagem dos dias de medicação no calendário, se são mais 10 dias de triptano, mais do que 15 dias dos anti-inflamatórios ou dos analgésicos simples, só para simplificar aqui toda a panóplia do que pode ser feito. Então, assumimos que tem as duas condições e iniciamos o tratamento para a cefaleia por uso excessivo de medicação concomitantemente com o tratamento da enxaqueca. E, portanto, aqui eu acho que é inevitável aquele opcional do tratamento preventivo. Aqui vamos sempre iniciar o tratamento preventivo quando a pessoa já vem de uma situação de uma enxaqueca crónica, porque lá está, é como a doutora Andreia disse muito bem, a gente pode tratar a cefaleia por uso excessivo de medicação, mas a enxaqueca não tem cura. A pessoa vai continuar a ter as suas crises de enxaqueca mais ou menos frequentemente. Portanto, há dúvidas, tratamos as duas em simultâneo. Obrigada, doutora Liliana. E questionaria agora a doutora Andreia, se uma pessoa na mesma situação, por exemplo, de início, estando a fazer a terapêutica aguda em SOS devido ao número baixo de crises, não sendo aqui necessário a terapêutica preventiva, e depois com o passar do tempo este número de crises vai aumentando, aqui inevitavelmente a pessoa vai ser levada a tomar mais da sua terapêutica SOS, e caso se aperceba deste aumento do número de tomas, o que é que deverá fazer e qual é que deverá ser a atitude a tomar? Na verdade foram essas dicas práticas que eu tentei enfatizar e voltaria então a falar um bocadinho delas. Conhecendo então a sua dor de cabeça base, qual é a sua frequência, tendo uma ideia assertiva dos números de dor de cabeça que costumamos ter e daquilo que podemos fazer, dos nossos limites para não termos a tal cefaleia por uso excessivo de medicação, o facto de irmos apontando e percebendo que estamos a caminhar no sentido errado pode fazer-nos tentar mudar algo, dormir mais, se for esse o caso, tentar gerir o stress, iniciar técnicas de relaxamento, o que seja. Toda esta estratégia pode ser e deve ser complementada com o apoio do seu especialista em neurologia, em cefaleias em particular, para em conjunto definirem a melhor estratégia. Isso seria essencialmente isto. Portanto, tentarmos evitar chegar a esse ponto em que a dor já é tão difícil de discernir e tão incapacitante e parece-nos tão um beco sem saída, que não é, está bem, que não é, mas seria a prevenção, seria o mais importante. Certo, muito obrigada, doutora Andreia. Acho que ficou aqui bem explícito as atitudes que devemos tomar perante esta situação. E finalmente chegamos então ao último painel de debate, onde relembro que têm a oportunidade de colocar alguma questão que queiram, tanto quem assiste ao webinar através do Facebook, ou mesmo quem nos acompanha aqui no Zoom, podem deixar a vossa questão no chat e já temos aqui algumas questões. Aqui uma questão para a doutora Liliana, da Madalena, que diz: pelo que compreendi, a existência de cefaleia por uso excessivo de medicação está associada à ansiedade e depressão. Mas será que é por as pessoas com ansiedade e depressão terem mais cefaleia por uso excessivo, por algum motivo, ou será por os doentes que têm crises mais frequentes, tomam mais medicação, mas também têm mais frequentemente ansiedade e depressão? Eu acho que ambas estão certas. Aqui foi abordado como fator de risco, ou seja, uma pessoa com enxaqueca que também tenha ansiedade ou depressão comórbida vai ter maior probabilidade de desenvolver uma situação de uso excessivo de medicação que uma pessoa com uma enxaqueca com as características semelhantes, mas que não sofre nem de ansiedade nem de depressão. Mas depois, se nós tirarmos aqui a cefaleia por uso excessivo de medicação da equação, nós também sabemos que as pessoas com enxaqueca têm mais frequentemente ansiedade e depressão e que parte dela também pode ser consequência e não causa.
Portanto, as pessoas ansiosas têm mais enxaqueca, as pessoas com enxaqueca têm mais ansiedade, e parte disto pode ser na gestão da dor e influência da dor. Mas aqui na minha apresentação era como fator de risco, portanto é quem tem as duas coisas que depois tem mais probabilidade a desenvolver. Não se fica com mais ansiedade ou mais depressão por se estar a utilizar excessivamente medicação. Ok. Obrigada, doutora Liliana. Depois tenho aqui também uma outra questão que penso que seja direcionada à doutora Andreia. Os bloqueios dos nervos podem ser uma solução para a transição? Sim, quando falamos de bloqueios de nervos periféricos, falamos essencialmente ou pelo menos aquele que é mais corriqueiramente realizado, o bloqueio do nervo grande occipital com um anestésico local. São, no fundo, a injeção do anestésico nesta região occipital dos dois lados da cabeça, às vezes não só no grande occipital, mas também no pequeno. É uma técnica que eu uso muito, algumas vezes nesta fase, em termos de evidência científica, há evidência de que eles melhoram no tratamento, portanto, são um bom tratamento agudo para a enxaqueca, portanto, estamos com enxaqueca, pode ser uma forma de tratarmos agudamente e pararmos aquele episódio. Por exemplo, no caso que o Filipe referiu, que já tinha vários dias de dor de cabeça, podia ser uma forma de o abortarmos e, portanto, poderia ser utilizado na ponte. Provavelmente não seria apenas o único fármaco, ou então poderíamos tentar depois, se calhar, um contacto uns dias depois com o doente para perceber se seria necessário ou não reavaliar quanto iniciar um outro tratamento de transição. Muitas vezes utilizamos como preventivo também, e nós na minha prática clínica faço muitas vezes bloqueios do grande occipital, cerca de uma periodicidade mais ou menos mensal, para prevenir as cefaleias nas pessoas que têm muitos efeitos laterais dos fármacos ou que não os querem fazer, na mulher que está a tentar engravidar, por exemplo, é que é mais seguro fazermos esta estratégia, e portanto poderá ser eventualmente um bom auxílio com poucos efeitos laterais. Muito obrigada, doutora Andreia. Desculpa, deixa-me só... Doutora Andreia, só uma questão, de facto uma curiosidade, porque o que eu sinto é que é um procedimento ainda muito pouco feito a nível hospitalar, pelo menos, e eu por acaso já tive acesso, mas sinto que ao falar com outros doentes, que há muitos doentes que nunca lhes foi proposto. Há alguma razão para isso? Há alguma... Olha, não lhe sei responder especificamente qual o motivo. Nós, na nossa prática, é assim, por um lado, culturalmente, se calhar não era uma estratégia que se fazia, os neurologistas não eram intervencionistas até há pouco tempo, talvez por aí. Por outro lado, a evidência, portanto, os ensaios, não existem ensaios que digam, vamos fazer assim ou vamos fazer desta forma ou daquela. E, portanto, vai muito daquilo que vamos aprendendo. E eu e a colega que trabalha comigo aprendemos essa técnica em 2019, em Valladolid, e acabamos por, neste momento, temos uma consulta à quarta-feira, todas as semanas, em que temos cerca de 7 a 10 doentes que vão fazer só o bloqueio do grande occipital. Usamos também noutras dores de cabeça, como a cefaleia em salvas, como ponte, e aí é uma ótima ponte, coadjuvante ou alternativa à corticoterapia, e portanto utilizo imenso. Utilizo muito nas mulheres a tentar engravidar, sobretudo em programas de fertilização, que há sempre uma grande dúvida de quando vai acontecer e portanto prevenimos e não utilizamos fármacos que possam ser desadequados para o feto. E utilizamos também muitas vezes em contexto agudo, portanto na urgência, se tudo está a falhar, por que não tentar o tratamento agudo com o bloqueio? E funciona muitas vezes. Obrigada, doutora Andreia, obrigada, Filipe, também. E aproveito aqui para colocar também uma outra questão à doutora Liliana, que nos surgiu aqui nos comentários. E se alternar entre 2 medicamentos de SOS, pode ajudar a evitar a cefaleia por uso excessivo de medicação? Se fizer 10 dias de cada fármaco, é preferível a fazer 20 dias do mesmo? Infelizmente não, eu não falei porque é um bocadinho mais complexo, mas também está contemplado nas nossas classificações das cefaleias.
quem não consegue dizer ao certo o que é que está a usar, quantos dias, mas que a suspeita é, ou que sabe-se mesmo que faz 10 dias um, 10 dias outros, entra quase como se fosse uma combinação e entra numa categoria à parte da cefaleia e fica também habitualmente dentro dos 10 dias, à exceção se o que está a usar são, por exemplo, anti-inflamatórios não esteroides e paracetamol ou nolotil, que entra nos 15 dias, portanto vai um bocadinho ao conjunto das substâncias. Se não souber de todas, o cutoff fica nos 10, se souber o que é, continua a ficar nos 15. Portanto, infelizmente, fazer uma combinação para tentar poupar algum fármaco em específico não ajuda a prevenir e a gente faz o somatório dos dias e não de cada fármaco individualmente. Certo, muito obrigada, doutora Liliana. E termino então aqui com uma questão para a doutora Andreia. O uso excessivo de qualquer medicação aguda pode desencadear esta cefaleia ou só com determinados tipos de medicação SOS? Segundo aquilo que fomos ouvindo falar, todos os medicamentos preconizados para o tratamento agudo da cefaleia podem associar-se, pelo menos todos os que estão no mercado atualmente, podem associar-se ao uso excessivo de medicação. A nossa grande esperança parece residir eventualmente naquele fármaco que virá e que parece que não se associará ao uso excessivo de medicação, mas ainda, portanto, são resultados de estudos e portanto, não temos prática nessa área. Infelizmente, sim. Sim, muito obrigada, doutora Andreia. Então penso que não temos mais questões em nenhuma das plataformas, por isso encerrava então o período de questões e também chegamos assim ao final deste webinar. Todas as questões que ficarem eventualmente por responder, nós depois iremos dar a resposta diretamente nos comentários e resta-me agradecer uma vez mais a colaboração de todos os intervenientes e também o apoio da Teva e agradecer-vos também a presença a quem nos acompanhou desse lado e em breve iremos disponibilizar a gravação deste webinar também para que esteja disponível para quem não conseguiu assistir hoje ou nesta hora e uma boa noite a todos e até à próxima. Obrigado. Pronto, acho que já nós estamos em direto. Muito obrigada a todos pela vossa presença. E acho que, sim, acho que as apresentações correram mesmo muito bem e acho que vamos mesmo conseguir aqui ajudar muita gente e certamente dar mais visibilidade a este tipo de cefaleia que por vezes as pessoas nem sequer se apercebem que estão nesta situação e pode ser aqui muito importante fazer esta prevenção. Temos os associados connosco. Certo, certo, sim, estava só aqui a fazer um último agradecimento e muito obrigada e desejo-vos uma boa noite, acho que podemos encerrar a chamada entretanto. Muito obrigada pela vossa presença e pela vossa participação. Obrigada a todos. Obrigado também. Obrigada.